Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Uma tarde que não é boa pro torcedor do São Paulo. Uma derrota pro Guarani, empate com o Ituano e derrota pro Bragantino. Em 9 pontos disputados, o São Paulo tem 1 ponto conquistado. E vale a pena a gente dizer, mas foi um grande jogo, foi um jogão, 4-3. Na minha opinião, vou passar para vocês, um time que tem 3 falhas grotescas de marcação, como aconteceu nessa partida contra o Bragantino, não dá pra gente dizer, não tem culpa do treinador, o treinador faz um bom trabalho, é pouco tempo. O Rogério, eu vou dizer aqui, o aproveitamento do Rogério no São Paulo são 39,6%. 16 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. 15 gols marcados e 20 gols sofridos. Vamp, Mauros, Vanderlei. O Rogério tem que começar sim a sofrer pressão? Na minha opinião, tem. Porque tudo bem, é pouco tempo de trabalho, 4 meses, mas o que o São Paulo fez desde a chegada dele é luta contra rebaixamento. É agora esse começo patético no Paulistão. Então, ele começa a sofrer pressão ou não? É dar o tempo de trabalho e é o treinador que o São Paulo vai investir para esse ano? É o treinador que o São Paulo vai investir para esse ano. Boa tarde para todo mundo. É aquela coisa, né? Por exemplo, uma coisa que a gente adora falar na imprensa, né? Determinado time, se ele perder, vai entrar em crise. Eu acho maravilhoso qual é o crisômetro, né? Então assim, perdeu, crise. Ou ganhou com erro de arbitragem, não é crise. Assim, pressão tem em tudo na vida, né? E no futebol tem até demais pro meu gosto. E nos últimos tempos tem tido demais. Mas realmente os resultados são horrorosos. Menos de 40% de aproveitamento é sempre terrível. Pode tocar musiquinha que mesmo assim não vai ter jeito. E assim, o resultado horroroso. Perder para este Red Bull Bragantino, que aliás em 7 jogos contra o São Paulo, desse que se chama Red Bull Bragantino, ganhou 5, uma derrota e um empate, normal. É um ótimo time, tem sido melhor que o São Paulo, com investimentos mais certeiros, com uma dívida mais equilibrada, até por outro modelo de negócio e administração completamente distinto. Mas que o São Paulo não tá legal, não tá. Ontem foi o melhor jogo do ano no futebol paulista. Algumas vezes acontecem em espetáculos pirotécnicos de gol, muitas falhas. Eu discordo do Parreira quando ele fala que se não houvesse falha não teria gol. Não é o caso, né? Só pegar um gol do Maradona contra a Inglaterra em 86, acho que é muito mais mérito dele do que demérito da Real Marinha Inglesa. Mauro, é até normal o resultado. Normal, né? Pelo Bragantino, 1-0 Bragantino, 2-1. As falhas de marcação foram ridículas. Não, e falhas individuais. Ridículo. Mas é que tá, por exemplo, entre você pega um craque bandeira como o Miranda, um dos grandes zagueiros deste século, não só no São Paulo, não só na história, mas no Brasil e no mundo, né? O Miranda é um zagueiro de classe mundial, ainda que passando. Aí não é só estrutural, aliás, é muito mais individual. Mas tem coisas individuais, defensivamente, com a bola de compactação. Tem muita coisa que está errado ou não está dando certo com o Rogério. Deve ser cobrado? Claro que deve, mas uma coisa é cobrado, outra coisa fora Rogério, vem, sei lá, Renato, vem qualquer um, vem Jorge Jesus, eu acho que não. Mas que é realmente deplorável esse início do Campeonato de São Paulo, é. Olha, eu queria só dizer o seguinte, 11% dos pontos conquistados é nada. Realmente é extremamente preocupante para o São Paulo. A torcida tem razão e está preocupada, mas respondendo ao assunto que você colocou sobre a mesa, sim, merece ser pressionado, merece ser cobrado, sem dúvida alguma. A gente sabe disso e vai ser, esse negócio de ídolo e tal, passa rapidamente, né? De vilão a herói, a coisa acaba muito rapidamente. A situação do São Paulo não é nada boa e a possibilidade de melhorar, você tem que ficar com os 2 pés atrás, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Agora, eu não posso ignorar aquilo que você ainda destacou, Thiago, que é com relação às falhas, jogadores importantes. Quer dizer, esses caras, os jogadores, não podem ser blindados. Técnico tem participação? Tem. Pode ser responsabilizado por um monte de coisa? Também é verdade. Mas falhas de jogadores são esquecidas. A gente ocupa o espaço, a maioria, claro, ocupa espaço quase sempre para jogar treinador pela janela, e às vezes até tem razão, tudo bem, mas não podemos blindar jogadores importantes por falhas, e o cara perde gol em cima da risca, quase, chuta para fora do estádio, né? O resultado parece que é desconsiderado, parece que não tem comprometimento, né? Parece que não tem sangue, tudo isso tem que ser colocado no pacote, mas respondendo a sua pergunta, o Rogério tem que ser cobrado sim. Mauro César. Eu acho que assim, técnico de futebol ganha salários no Brasil, time grande, salários superiores a
a CEO de multinacional. Óbvio que o cara vai ser cobrado, né? Ninguém vai ganhar ali 3 dígitos, tá tudo bem, o resultado é ruim. Então acho até que é um tanto quanto redundante de falar isso. Agora, acho também que a gente tem na mídia esportiva brasileira um apetite voraz e interminável por qual o próximo técnico que a gente tem que pedir demissão. Então o Silvinho já foi demitido, qual o próximo? Agora tem que ser o Ceni. Se o Ceni ganhar 5 jogos seguidos, putz, agora quem vai ser o cara? Tem que arrumar um outro. Eu não gosto muito dessa caça às bruxas. Eu acho que cada caso é o caso. O caso do Silvinho era do Silvinho, o caso do Rogério. É óbvio que o trabalho do Rogério não é bom, é evidente que não é só o Rogério, tem um jogador, como o Vanderlei lembrou, as falhas do Miranda são preocupantes. Inclusive para o São Paulo adiante fazer uma reflexão sobre isso, porque quando chega um jogador nessa idade e começa a cometer esse tipo de erro, você não sabe se aquele erro ali é eventual ou se ele está chegando ao ocaso da carreira. De repente o cara já não consegue render mais, que não foi só uma falha, ele errou mais de uma vez em saída de bola. Numa delas o Arthur fez o gol, primeiro gol do jogo. E também a questão da diretoria de São Paulo, porque o Rogério, ele não é o técnico que vai chegar nesses primeiros jogos e vai tentar fazer um feijão com arroz, colocar ali uns volantes, proteger o time e tudo para não perder. Ele busca sempre soluções que são mais complexas. É o perfil dele como técnico. Não é tão diferente assim do Diniz, não, com relação a isso. Ele quer jogar com um volante que sai pro jogo, ele não quer o volante que só desarma, ele quer um time com uma movimentação que foge um pouco do padrão, da maioria dos técnicos brasileiros. Isso é saudável, mas demanda tempo. E quando você faz uma mudança como o São Paulo fez no elenco, que não foi pequena, evidentemente você vai correr riscos. E é isso que o São Paulo está fazendo, está correndo riscos. Agora, quando a diretoria renova com o Rogério, a exemplo do Corinthians quando não trocou de técnico na virada do ano, trocou só agora, depois que o Corinthians perdeu para o Santos, ela tem que ter a noção de qual é o perfil do Rogério técnico, mas me parece que isso é pouco avaliado. O que se pensa é o seguinte: o Rogério é um ídolo do clube, ele voltou aqui para ajudar a escapar do rebaixamento, fica o Rogério, né? Vamos seguir com ele. Mas é esse o técnico que vocês querem? E outra coisa, dentro ali do ambiente do São Paulo, tem o Muricy. E eu acho que alguém, talvez seja o Muricy, não sei, acho que é o cara mais qualificado para isso. Talvez precise conversar com o Rogério o seguinte: olha, eu sei que a sua maneira de trabalhar é essa, que você gosta de fazer algumas coisas que são diferentes de outros treinadores. Eu acho que ele ganhou um brasileiro pelo Flamengo graças a essa característica. A minha opinião é muito clara com relação a isso. As mudanças arriscadas que ele fez e que funcionaram, tanto que ele foi campeão, ele arrancou com várias vitórias, no final ganhou o título. Mas não é o momento para isso. Talvez seja o momento de dar uma recuada, ser estratégico, mais conservador, buscar amealhar pontinhos aqui e ali para ter tranquilidade e fôlego, aí você vai fazendo outras mudanças. O Paulista serve para isso, o estadual serve para isso. Mas quem é que vai conversar isso com o Rogério? O único cara acho que tem ali tamanho e condições de ter esse diálogo é o Muricy. Também não sei se o Muricy pensa assim, mas isso que eu estou defendendo aqui é mais ou menos o que o Muricy fazia como técnico. Ele era um técnico extremamente cauteloso, jogava com três zagueiros, 2 volantes, jogava para não perder. 3 títulos nacionais e jogando com 3 dessa zagueiros. maneira. Aliás, ele foi o cara que fez com que vários outros técnicos seguissem esse caminho no futebol brasileiro. Né? Jogaram fora de casa, o pessoal ficava com um certo pudor de falar. O São Paulo jogava muitas vezes na retranca. São Paulo se fechava completamente. Aí tinha um cruzamento do Jorge Wagner, uma cabeçada, uma falta que o Aloysio cavava antes lá naquela outra fase. O Tite, né, também jogava muito assim. Final de 2015. O anterior, fez muitos jogos assim. Mas enfim, acabou sendo uma tendência. Mas ele ganhou 3 brasileiros assim, depois tentou mudar. Depois que ele perdeu aquele jogo para o Santos 2 milhões, tentou mudar, tentou jogar de outra maneira, não conseguiu o mesmo sucesso, evidentemente, porque não era bem o perfil dele como técnico, enfim. Mas alguém acho que tem que conversar e talvez o Rogério tenha que mudar um pouco seus conceitos momentaneamente para conseguir paz. Paz só vai conseguir com resultados. Agora, as falhas individuais também são muito graves. E outra coisa que me chama a atenção também é o que tanto se elogia o Barbieri. Se o Barbieri fosse esse técnico todo, não seria 4-3. Com os erros que o São Paulo cometeu, seria talvez 4-1 ou 4-0. Entendeu? Porque o São Paulo ontem errou demais por culpa do Rogério, dos jogadores, todo mundo, São Paulo inteiro, diretoria, põe todo mundo no balaio. Mas fez 3 gols. E poderia ter feito mais. Teve um momento do jogo que o São Paulo animado, né, Mauro? Não, animado sim. O jogo é muito legal. Animado Foi sim. animado. Mas pro torcedor pra nós é maravilhoso, mas pro treinador às vezes me irrita um pouco. Eu até entendo. Ele fala, eu não gosto de jogo. Muitos treinadores, a gente sabe assim, não gosto de jogo 4-3. Porque tem muita falha do meu time, fica desorganizado, caos e tal. Você não Eles pode pensam. se queixar. O Muricy outro dia entrou aqui ao vivo com a gente aqui e falou até do Rogério Ceni. Eu estive lá em Fortaleza para ser o dia todo com o Rogério. É um cara diferente, tá um treinador diferente, né? O Rogério, quando assumiu a primeira vez, e não é mesmo porque depois disso ele ficou um tempo no Fortaleza, foi pro Cruzeiro, voltou pro Fortaleza, foi campeão brasileiro no Flamengo. Mas assim, e a situação do São Paulo é tão séria agora a parte de campo que pegou 3 times logo no Campeonato Paulista, que é o campeonato estadual mais forte do país. O Red Bull Bragantino sempre complica pro São Paulo. Complica para todos agora. Sim. Tanto que tá né, na pré-Libertadores, né? Sim. Não, tá na Libertadores. Na Libertadores.
pegou o Ituano, que foi campeão da Série C, subiu para B. Uma motivação total, é uma coisa nova para o Ituano disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. E pegou o Guarani, que não por venceu pouco... o São Paulo desde 97. E por pouco não sobe, não subiu na Série B por perder um jogo que ele podia ter ganho o Brinco de Ouro lotado. Quer dizer, não veio, com todo respeito, não veio Água Santa de cara, não veio Inter de Limeira. Todo mundo briga ali para não cair. E aí, eu tava vendo o jogo ontem e digo, pô, um festival de gol. Teve um momento que eu, lógico, né, vendo o jogo do São Paulo, eu fui pegar minha caipirinha, né? Quando eu voltei, o São Paulo já tinha virado não, o jogo. Se fosse outro jogo, você ia pegar do mesmo jeito também. Não, como se fosse só o jogo de São Paulo que você vai beber. Também, com moderação. Sozinho também. Não foi aí vou ter uma certa maldade. Eu tava com mais 3 amigos, até São Paulino, assistindo o jogo, aí é verdade. Mas aonde? No Ninho? Não, no Ninho não. Eu vou levar 3 amigos pro Ninho. Não, porque tá louco, professor? Você poderia receber amigos não. no seu Ninho. E aí eu tô olhando pra gente que não lembra assim, que gosta de ver o futebol, é divertido pra caramba. Mas pro torcedor do São Paulo, quando olha a tabela, fala, pô, temos um ponto, como será? O meu medo é o seguinte, eu acho o Rogério, na história do São Paulo, pelos números, o maior jogador da história do São Paulo e ídolo. Não fazer o que fizeram com o Alberto Dinamite. O Dinamite como presidente do Vasco. É o maior jogador. Eu acho que o Rogério erra muito em incomodar o São Paulo. Tá correndo esse risco muito grande. A gente tem o modo fala assim, ó, nunca volte ao lugar que você foi feliz. Não, mas tem algum lugar que você foi muito feliz e fala assim, ó, se eu voltar aqui... Não, agora, até por exemplo... O Zico fala isso. O Zico fala que ele não quer trabalhar no Flamengo. O Zico, ele inclusive trabalhou em 2011. Trabalhou como diretor. Ele falou, como treinador, jamais. Eu até brinquei com ele, então vai pro Vasco. Eu falei, ou voltar para a seleção brasileira depois de campeã. Você volta para a seleção brasileira depois de conquistar um título, a chance de você queimar o filme é enorme. Ou não repetir o êxito, professor, né? Nem na proporção assim, nem numa proporção do Zico, do Roberto Dinamite, do próprio Rogério Ceni. O Dinamite já foi presidente, né? é diferente. Por exemplo, eu trabalho lá no Audax e o Corinthians tinha uma pendência com o Audax. E eu era o presidente. Surpresa. Aí eu ia lá cobrar o Corinthians, e ao mesmo tempo eu trabalho na Jovem Pan. Eu tenho essa notícia que dá uma fumaça. Programa de informação. De informação, né? E eu trabalho na Jovem Pan e digo, pô, eu tô aqui, a bola quicando. Eu só jogo pro Flávio, pra você, pros caras, digo, ó, não foi eu que falei, o programa de informação. Não, mas isso a gente passa. Então, eu até nisso eu ficava preocupado em dar isso, porque lá no Corinthians, quando eu vou, no Memorial, tem a minha estátua lá. Eu digo, essa bola quicando aqui, eu falar, os caras são capazes de arrancar a minha estátua de lá. Claro. Então agora tá tudo em dias, eu tô contando. Mas tira mesmo. Então o Rogério... Tá indo o Marcos André, presidente do Audax. Não, o Vampeta é ídolo do Corinthians. É complicado. Agora, para as pessoas entenderem, o mundo entender isso, e claro, em cada situação, é muito complexo, né? E normalmente as pessoas não entendem. Eu até entendo quando o Mauro ele diz, né? A imprensa faz uma caça às bruxas. Eu até entendo, e é verdade, né? Sempre tem um treinador pressionado. Mas isso já vem do ano passado, né? Sim, mas eu acho que não tem como fugir dessa cobrança exagerada do Rogério. Não tem como fugir. O desempenho é pavoroso. É pavoroso. Menos de 40% é horroroso. E aí ele chega no São Paulo, o São Paulo não estava na zona de rebaixamento. O São Paulo vai pra zona, depois briga pra não cair. Sim, mas não tava. Desde e aí briga pra não cair até o final da rodada. Até o pior, só uma coisa, ele assumiu um time que não tava, mas ele pegou o São Paulo, foi o pior início da história do São Paulo e Brasileirão. O São Paulo fez o campeonato inteiro muito ruim. O São Paulo teve menos vitória que o Grêmio caiu. O São Paulo é a pior início de Campeonato Paulista desde 1960. São 16 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. 15 gols marcados menos e 20 gols sofridos. Mais de um. 39,6% de aproveitamento. Vamp, até quando esperar para ver se o Rogério vai emplacar? Que às vezes a gente diz, né? Ó, tem que dar tempo. Tem que dar tempo pro treinador. São 4 meses dele de trabalho. Quantos meses que você, Mauro César também, vocês acham que o treinador precisa... Ah, não, tá provado. Ele não consegue fazer o time jogar, ele não vai conseguir fazer o São Paulo subir de rendimento. A gente fala assim, por mim daria o ano todo, né? Porque essa dança de cadeira de treinador é que o Mauro falou. Quem vai ser o próximo? Será que vai ser o Abel no Fluminense? E volta o Marcão? Será que vai ser o treinador do Cruzeiro que chegou lá pra fazer uma reviravolta lá, tentar levar o time à primeira divisão? Tá sempre isso, assim. O problema é a impaciência. E olha que o São Paulo é o atual campeão, né? Paulista vai estar defendendo o título, né? E o Crespo chegou, ganhou, mas não estava bem no Brasileiro, foi demitido. Mas aí tá um ídolo, né? E a torcida não tá tendo paciência. Né? Teve aquele problema de
o Rogério não receber a organizada. Isso foi ainda no ano passado, né? Teve, agora só que estamos no campeonato estadual, que é mais, não é a nível de campeonato brasileiro, que eu lembro que o Barreira falava assim, a cada 3 dias no campeonato nacional, você pega a Inter, depois você pega Grêmio, aí você vem com Flamengo, Santos, Atlético Paranaense, Bahia, e no campeonato estadual você perde um clássico, aí tem um pequeno para você respirar. Só que já começa com três pequenos, entre aspas, né? No modo de falar em relação ao que é Flamengo, o que é Cruzeiro, o que é esse time a nível nacional. E aí você não está tendo aproveitamento no campeonato nacional, né? No campeonato estadual, houve aquele áudio vazado aí do Muricy. Aí o Muricy entrou aqui falando que aquilo foi ele com um amigo dele. Com nós aqui ele falou aqui. Falou aqui ao vivo. Que o Rogério estava muito mais preparado, só que os resultados não estão vindo e o torcedor do São Paulo está impaciente com um monte de coisa, vendo seus rivais, principalmente Palmeiras, Flamengo, em situação melhor. O São Paulo, que é tricampeão da Libertadores, fora de Libertadores, tendo a Sul-Americana. Ô Gabriel, põe de novo a tela dos números, só para fazer uma comparação. Sempre toda comparação é idiosa, depende do time e de outras situações. Então vocês estão vendo os números do Rogério agora, vindo do ano passado para esse. São 16 jogos. Eu vou dar um outro retrospecto de outro treinador, de outro clube em outro momento. 10 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 53% de aproveitamento. Só que dessas 2 derrotas levaram a eliminação na primeira fase da Copa Sul-Americana para o Unión, da Argentina, e para o Afogados de Pernambuco na Copa do Brasil. O que eu falei, 10 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 53% de aproveitamento, levou à demissão do Dudamel no Atlético Mineiro. Estou falando que é a mesma coisa, que deva ser assim, mas como é diferente, e até o fato de você ser um Rogério Ceni, como é diferente ser outro campeonato, pegar um campeonato no meio. O Dudamel pegou o Galo no começo de temporada já com reforços interessantes, chegando àquele time que depois iria ser comandado pelo São Paulo. Então você vê, eu só para responder a pergunta objetivamente, não, para mim não merece ser demitido porque tem que dar tempo, e é porque é o Rogério, e é mais, eu confio no Rogério, enfim. Ok. Mauro César. Mas é difícil. Eu tô falando, os Dudamel foi demitido assim, pum, né? Se fosse só isso, por isso que contra fatos existe argumentos no futebol. Você tem que entender os momentos. Os números do Dudamel são muito melhores e foi demitido. Claro que com 2 eliminações horrorosas. Dá pra discutir. Ao contrário do Corinthians, né, que a torcida organizada fazia muita pressão, a principal torcida organizada do São Paulo, ela defende a permanência do Rogério. Porque diz que não vai ter orçamento para a demissão do Rogério e a contratação de um novo treinador. Mauro, eu faço para você a mesma pergunta para o Vamp. Até quando? Quando que um trabalho de um treinador ele pode ser diagnosticado? Se vale ou não ficar? Quanto tempo? Porque é meio complicado isso, né? A gente vê, tem que dar tempo para treinador, mas até quando? Até quando que o time não vai render Não existe uma regra, né? Eu acho que aí você tem que ter a sensibilidade de perceber que, por exemplo, o Corinthians, para mim estava bem claro que o Silvinho não ia conseguir tirar mais do que se esperava. Os erros vão se repetindo por um bom tempo. Se o Rogério, daqui a mais alguns jogos, continuar tendo as mesmas dificuldades, você vai chegar à conclusão que não vai sair do lugar. Não significa que o Silvinho não possa ser técnico em lugar nenhum e o Rogério não possa ter que pendurar a prancheta. Não se trata disso. Ali não funcionou. Naquele momento a coisa não deu certo. Agora, se você pegar os números também do início do Brasileiro, como o Mauro lembrou, também serão tão horrorosos quanto ou piores. Por quê? O problema não está só no Rogério. Claro que o Rogério tem responsabilidade, tem que ser cobrado, etc. Isso é óbvio. Mas o problema está no São Paulo. São Paulo vive uma crise há muito tempo. Essa crise ela envolve diferentes gestões. Agora o presidente novo ainda em relação ao outro que estava lá um tempão, o Leco, agora o Casares. Contratações equivocadas, vários erros que foram cometidos na gestão passada, contratações caras. Não foi só o Daniel Alves, não. Teve o Diego Souza, por exemplo, que foi praticamente doado para o Botafogo. Trelhas, meu Deus. O Trelhas, custou mais de 100 milhões. O Pablo, foi caríssimo. O Pablo, que também foi na outra gestão. Então são vários erros cometidos por, eu acho que um misto de desconhecimento de futebol, um pouco de soberba, aqueles devaneios do tipo, não, investimento, vai chegar um investidor ou uma engenharia financeira. Essa conversa fiada, que geralmente não dá em nada, e o São Paulo caiu nisso. Até em alguns momentos contratando jogadores caros para mostrar a força do mercado. Mostrar força no campo. Não adianta no mercado você parecer forte, não conseguir sequer honrar os compromissos. Esses jogadores mesmo que estão saindo agora, estão saindo do São Paulo negociando rescisão, abrindo mão, não, você tem essa dívida comigo, então abre mão, te libero, não sei o quê, quer dizer, nunca está 100% certo. E aí nesse cenário, você manda embora o Rogério, contrata quem também? O que a diretoria de São Paulo vai buscar? Qual vai ser o técnico que essa diretoria vai encontrar? Vai atrás de quem? Tentou ano passado com o Crespo estrangeiro, deu certo no Paulista, depois não funcionou. Antes o Muricy conversou com o Leonardo Jardim, achou o máximo. Quando veio lá a conta, opa, que não foi nem para ele, foi para outros. Realmente não dá.